Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktabandhavam Gauramanobishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shrute Devi Pranamami Hari Priye Brindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Sri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramhamsa Parivraja Kacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, verso 15. Atatyad bhavan anikananam truttirugayate tvam apashatam kutilakuntalam srimukam chate jaravudikshatam pakshmakridrisham. Ó amado, incapazes de vê-lo enquanto você caminha pela floresta, ocupando-se em passatempos prazerosos durante o dia, nós experimentamos cada momento como se fosse um milênio. Assim, ao seu retorno da floresta no fim do dia, embora nós estejamos muito ávidas para contemplar a sua beleza única, da sua face de lótus, adornada com os seus cabelos encaracolados, nós ficamos muito perturbadas pelo piscar dos nossos olhos. Nesse momento, o Criador das nossas pálpebras, ele se parece um grande tolo para nós. Então, aqui nesse verso, as gopis elas estão dizendo para Krishna o seguinte: que Krishna, quando você vai para a floresta e nós não podemos vê-lo, cada segundo, cada momento, se passa como se fosse um milênio inteiro, toda uma era. Só que quando você retorna e nós temos a oportunidade de vê-lo novamente, a sua belíssima face de lótus, então o que acontece? Nós amaldiçoamos o Criador das pálpebras, porque quando nós piscamos, nós novamente deixamos de vê-lo por uma fração de segundos. Isso para nós é muita coisa. Ou seja, quem criou as pálpebras é um tolo. Vamos então ao comentário de Shila Gurudeva, Bhava Prakashika Vritti. O significado geral
ou mais direto deste verso é dado através da seguinte tradução. Atati significa caminhar ou ir. Bhavan significa você, se referindo aqui a Shri Krishna, porque as gopis é quem estão falando. Ani significa durante o dia, especificamente na parte da manhã. E Kananam se refere a Vrinda Kananam, a floresta e os jardins de Vrindavana. As gopis dizem a Krishna: você está extremamente belo nesta manhã, quando você, cercado por seus amigos, vaga pela floresta, pastoreando as vacas em Vrindavana. Nesse momento, você nos faz sofrer da nossa doença cardíaca de Kama. Truti yugayate tvam apashatam. Um truti é uma parte muito pequena de tempo. Ela é uma fração de segundos, tá? O truti. Ou seja, essa fração de segundos ela se passa como se fosse toda uma era, tá? Então aqui vocês podem perceber como as gopis elas são muito boas de matemática, né? Por quê? Porque esse truti, ele é a menor fração que a matemática védica permite ser calculado, e ela é 1 segundo dividido por 2.700 partes, tá? Então percebam vocês como a matemática védica é avançada, né? Eles fazem cálculos de até 1 segundo divididos por 2.700 partes. Essa fração de segundo, ela é uma fração subatômica praticamente, tá? Então o que se movimenta, né, com essa fração de tempo são partículas que estão no nível subatômico, tá? Então aqui vocês já podem ter uma ideia da complexidade do que é a matemática védica. Então é simplesmente impossível negar a supremacia da cultura védica em todos os aspectos, porque matemática é a base da existência. Então, se você tem um nível de matemática assim, você pode concluir que todo o resto da civilização é avançadíssimo, né? Uma civilização que permite cálculos com esse nível de precisão, né, é porque ela realmente está tendo projetos e, enfim, atividades que são extremamente complexas, tá? Coisas que até hoje, né, a civilização moderna quase não utiliza. Muito bem. Então, até o truti, que é a menor quantidade de tempo, passa como se fosse o quê? 1 milênio inteiro, ou seja, bilhões de anos. Então as gopis continuam. Quando você leva as suas vacas para pastar em Vrindavana, nós sentimos muita saudade. E qualquer momento, por menor que seja, né, se torna tão duradouro quanto milhões e milhões de anos. Kutila Kuntalam, Srimukham Chate. Kuntalam significa cabelo, e Kutila Kuntalam significa cabelo encaracolado. As gopis dizem: você parece muito belo quando você retorna ao final da tarde e com seus cabelos encaracolados, caídos, né, sobre o seu rosto, cobrindo parte do seu rosto de lótus. Naquele momento você nos confere intensa angústia, né, nos atormentando com a aflição de Kama.
Jara Udikshatam. Udikshatam significa daqueles que estão olhando com muito cuidado e com muita avidez para ver. Ou seja, as gopis dizem, nós estamos muito ávidas para ver a sua face de lótus. Todos em Vrindavana, quem quer que seja, pai, mãe, homem, mulher, criança, né? Dizem que Brahma, o criador das pálpebras, é certamente um tolo. Jara. Ele nos deu 2 olhos apenas, e ainda assim nos deu 2 pálpebras que podem interromper a nossa visão de Krishna. Se nós estivéssemos no lugar de Brahma, né, e ele no nosso, nós então daríamos a ele milhões e milhões de olhos sem pálpebras. É o que as gopis desejam, olhos que possam ver ininterruptamente a bela face de lótus de Krishna. Então esse é o significado direto, primário, né, geral, desse verso, tá? Mas ainda há outro. Krit significa o Criador, mas também significa aquele que corta. Te Jara pode também ser entendido de 2 maneiras, porque no sânscrito, se uma palavra termina com a vogal e é precedida de uma palavra que começa com a vogal A, então o A é omitido. Então, de acordo, Te Jara pode também ser compreendido como Jara, ou seja, Te Ajara. Nesse caso, os gopis querem dizer que qualquer um que tenha cortado as suas próprias pálpebras, permitindo que eles possam ver para sempre sem nenhum obstáculo, é com certeza uma pessoa muito sábia, Ajara, né? Que não é tola. Nós não somos capazes de fazer isso, mas se alguém for tão inteligente e capaz, então ele deve fazer. Essa pessoa é certamente um Rasika e um Bhavuka. Ou seja, as gopis estão aqui dizendo, olha, infelizmente nós não somos capazes de cortar as nossas pálpebras. Mas se alguém for capaz, essa pessoa realmente é muito avançada e tem, com certeza, um sentimento já transcendental em relação a Krishna. Ele é um Bhavuka ou um Rasika. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, mais adiante, revela o significado das palavras das gopis. Chorando e procurando por Krishna, elas dizem, não é culpa sua que nós estamos agonizando nesta separação por você. É o nosso infortúnio. Nós sofremos uma separação intolerável, né, na sua ausência, e isso é o mesmo quando nós vemos você retornar no final da tarde. Quando você retorna à casa dos pastos com as suas vacas e seus amigos vaqueiros, nós te vemos por apenas um momento. Nós não podemos desfrutar da sua beleza naquele momento. Nós queremos desfrutar da sua beleza naquele momento, mas nós não podemos. Nunca tem tempo suficiente para te olhar, né, até o máximo de nossa satisfação. Porque assim que nós conseguimos vê-lo, você corre para a casa de sua mãe, Yashoda. Além disso, as nossas pálpebras obstruem a nossa visão quando olhamos para você. E às vezes os nossos olhos também se veem encobertos de lágrimas. Às vezes a pata das vacas levantam muita poeira e também não conseguimos vê-lo. Ao mesmo tempo, Nanda Baba, Mãe Yashoda e todos os demais gopas e gopis mais velhos vêm para te receber. Além disso,
se Jyotila, Kutila e os nossos esposos estiverem também esperando para vê-lo, uma grande montanha de tormentos recai sobre nós, sobre nossas cabeças. Então, nós não somos livres para vê-lo. Existem inúmeros problemas, obstáculos, e nós compreendemos que todos eles são causados pelo nosso próprio infortúnio. Esse infortúnio nos faz sofrer sob todas as circunstâncias, ambas em separação e também no encontro contigo. Tvama Pashatam significa para aqueles que não podem vê-lo. Então as gopis dizem: às 9 horas da manhã, você leva as suas vacas para pastar, nos pastos de Vrindavan. E naquele momento, nós não somos as únicas a sentir saudades de você. Todos em Vrindavana sofrem, porque não podem mais vê-lo. Todos os Brajabasis sofrem, incluindo Nanda Baba, Yashoda, até mesmo os bezerros mais jovens que não podem ir com você. Então, não apenas nós, mas todos os Brajabasis estão sofrendo, porque o tempo não quer passar enquanto estamos longe de você. Parece que o tempo parou completamente. Quando nós não te vemos, o tempo fica totalmente congelado. E é por isso que você não retorna para nós. Muitas yugas passam, mas ainda assim você não retorna. Então o estado de ansiedade faz com que as pessoas sintam o tempo simplesmente não passar. E aí você vai adentrando nos minutos e nos segundos como se eles fossem 1 hora, 2 horas, um dia inteiro. Então as pessoas que estão sempre em ansiedade, elas acham que o tempo não está passando. E, em função disso, elas não conseguem também aproveitar aqueles momentos que elas têm, o tempo delas, e também não conseguem viver a vida da maneira natural como deve ser. Ou seja, experimentar o tempo passando rápido. O oposto de você não estar em ansiedade é você estar relaxado e ocupado plenamente no seu dia a dia, de tal maneira que você não vê o tempo passar. Esse é o sentimento que todos desejam. Essa é a vida como ela deve ser. Mas quando você é acometido de alguma ansiedade que te leva a sair da sua rotina, na sua rotina mental, emocional, automaticamente o tempo para de correr e você vê cada segundo como se fosse uma eternidade. Então suponhamos que alguém está muito doente e chorando e sentindo uma dor muito profunda. E de noite essa pessoa não consegue dormir. Então ela olha para o relógio e o relógio simplesmente parece não andar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E o paciente continua olhando para o relógio pensando: quando amanhã irá chegar? Então, para essa pessoa 1 minuto, ou 1 segundo parecem como meses e meses. Da mesma forma, de acordo com as gopis, todos os Brajabasis estão sentindo também que um momento na ausência de Krishna se parece como uma yuga, ou uma era, um milênio inteiro. Por que as gopis pensam assim sobre os outros Brajabasis? A causa é a Mahabhava que elas têm por Krishna, o apego que elas têm por ele. Ninguém mais, na verdade, pode sentir o que elas sentem. O prema delas é tão elevado que elas sentem um momento de separação como se fosse um milênio. E, ao mesmo tempo, 1 milênio de encontro com Krishna passa tão rápido quanto se fosse 1 segundo.
Mas não é assim para nós, né? Essa experiência é apenas para aqueles que já cruzaram vários estágios e chegaram em prema. Ninguém pode sentir da maneira como as gopis sentem. Quem não alcançou ainda prema, mas também sneha, mana, pranaya, raga, anuraga, etc. Esse estágio avançado de separação, ele apenas virá quando nós tenhamos passado através de todos os estágios, né, de evolução de Bhakti. Embora apenas as gopis sintam dessa maneira, elas pensam: todos os demais sentem mais saudade de Krishna do que nós, e todos são muito mais elevados do que nós. Elas consideram que quando os cucos param de cantar, é porque eles estão chorando, né, no mesmo humor que elas também sentem e choram. Então isso é um sintoma de Mahabhava. Mahabhava é então o quê? Mahabhava é um sentimento que as gopis têm, especialmente Radharani. Tá? É um sentimento que vai muito além, são os estágios mais elevados de prema. Tá? Então, nesse estágio, é muito comum que a humildade. E humildade significa o quê? Que você não tem nada e todos têm tudo. Então, tudo que elas de fato sentem por Krishna, elas não tomam isso como sendo algo único e exclusivo delas, e na verdade elas acabam transferindo isso para os outros e dizendo que no fundo elas não têm. Essa é a humildade desse estágio mais elevado de amor que as gopis sentem. Bom, então, Trutiyo Gayate, a próxima linha. Uma kshana é 32 segundos divididos por 25 partes. E um truti é 1 segundo, né, dividido por 2.700 partes. Um truti, ele é uma fração mínima de 1 segundo, mas sempre que as gopis não podem ver Krishna, ele se parece como uma era inteira. Krishna, ele vai para pastorear as suas vacas por 3 praharas. Praharas é uma medida de tempo que leva aproximadamente o quê? 3 horas. Tá? Um dia inteiro ele consiste de 8 praharas. Tá bom? Então, cada prahara são 3 horas e o dia inteiro tem 8 praharas, ou seja, 24 horas. Tá bom? Então, cada prahara tem aproximadamente 3 horas. Então, Krishna, ele vai pastorear por 3 praharas, ou seja, por 6 horas. Então, por 9 horas, né? Por 3 horas não, por 9 horas. 3 praharas, né? 9 horas. Então, quando os Brajabasis experimentam esse tempo, para eles parece que são meses e meses. E para as gopis, milhões de eras. As gopis, apenas as gopis podem sentir isso, porque elas têm um apego único por Krishna. O amor delas alcança o estágio mais elevado de Modana. E Srimati Radhika, ela é capaz de desfrutar de Madana Bhava, né, em relação a Krishna. Então, são os estágios de Adhiruddha Mahabhava, né, Modan, Madan, Madanakya Mahabhava. Tá? Então, as gopis dizem para Krishna: no fim da tarde, nós estamos avidamente esperando por você, né, na estrada, pensando: quando Krishna virá? Quando Krishna virá? Assim, quando você retorna, nós consideramos o Senhor Brahma, né, o Criador das pálpebras, como sendo um grande tolo, né, sem qualquer sabedoria ou inteligência. Então, ele deveria ter dado
pálpebras para pessoas comuns apenas, né? Mas por que ele nos deu, nós gopis, né, pálpebras? Então é por essa razão que elas dizem, que nós dizemos, que você nos causa muito sofrimento, né? Seja tanto na separação quanto durante o encontro. Então a explicação de Srila Jiva Goswami para a palavra Pakshmakrita é semelhante à dada por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que diz que Krit significa cortar. Então as gopis dizem, né, aqueles que são inteligentes o suficiente para cortar as suas pálpebras, né, são de fato muito racikas, diferentemente do Senhor Brahma, que não tem nada de racika. Mas nós não podemos fazer isso, né, porque e por isso então nós somos muito sem inteligência, né, nós somos muito tolas. Nós queremos ver Krishna quando ele retorna no fim do dia, mas tampouco podemos fazer isso. Nós não temos a chance de vê-lo, né, suficientemente, seja de manhã, de dia, de tarde ou de noite, né? Nunca conseguimos ter tempo para vê-lo como nós queremos. Então as gopis estão cantando essa canção à noite, né? E elas dizem: se você quiser nos salvar, você tem que vir e se encontrar conosco agora mesmo, do contrário, morreremos. Então aqui termina a tradução do verso 15. Muito bem. Vamos então para o verso 16. Patisutam vaya bhratribandavam ativilangyate antyachutagata gatividastavo gita mohita kitavayoshita kastyajen nishi. Ó Achyuta, nós sabemos muito bem que encantadas pela canção da sua flauta, nós rejeitamos os nossos maridos, filhos, irmãos, amigos e toda a nossa família. Descartando os desejos deles, ou seja, desconsiderando os seus desejos, nós desobedecemos as suas ordens e viemos até você. Ó enganador, né? Quem, além de você, poderia abandonar essas mulheres, essas moças jovens como nós, né, que vieram, né, até você dessa maneira durante a noite? Vamos então para o comentário de Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. O significado geral das palavras neste verso é o seguinte: Pati significa esposo, Sutta significa filho, e Amvaya se refere aos parentes, né, dos esposos das gopis. Os pais dos esposos se tornam o quê? Os sogros, né, da esposa. A mãe dele se torna então, né, a sogra, e as irmãs se tornam as cunhadas, e assim por diante. Todos esses relacionamentos dependem o quê? Da relação que a esposa tem com o marido, tá? O pivô dessa relação é o matrimônio. Então, porque a esposa tem uma relação com o esposo, ela então passa a ter uma relação com os parentes do esposo. Aqui é apenas uma questão de lógica que ele estruturou para a gente poder entender. Bhratri Bandavam. Bhratri significam irmãos, e Bandavam se referem àqueles que são o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, né, e todos os outros parentes. Todos eles são bandhu, ou seja, eles são
Então todos os amigos, né, relativos, no caso aqui, como se fossem parentes, tá? E aqui então nesse verso é se referido como Anvaya, tá? Anvaya também pode ser entendido em outro contexto como sucessão discipular, tá? Então seria a árvore genealógica, vamos dizer assim, tá? Os que estão ligados a eles, né, ao marido. Aquelas gopis cujos parentes, né, tentaram impedir que elas deixassem as suas casas quando Krishna as chamou com a sua flauta, estão agora cantando este verso. Então, algumas estavam nas suas casas, né, e na casa dos seus maridos, claro, né, e foram impedidas de deixar aquelas casas pelos seus maridos ou pelos parentes dos maridos, como sogra, sogro, cunhado, etc. Algumas estavam na casa dos seus pais e foram então impedidas pelos próprios parentes. Aquelas gopis foram mantidas em seus quartos, mas o fogo da separação em seus corações queimava, né, e queimava todos os obstáculos para o encontro delas com Krishna. Aqui então tem uma nota de rodapé. Gurudeva vai explicar o seguinte sobre essa frase. Srila Shukadeva Goswami, ele oculta o desejo confidencial, né, que é a meta que as gopis têm, né, das pessoas que são materialistas, né? Então ele não quer, né, revelar para essas pessoas materialistas, né, o real desejo confidencial das gopis. Então, pelas palavras do Shaha, etc., ele então expressa o quê? Apenas um significado externo, bem como o significado mais profundo que os devotos mais queridos, né, que têm conhecimento desse sentimento confidencial, né, poderão compreender. Então, primeiro ele explica para as pessoas materialistas. Então, Shri Krishna, abre aspas, né? Shri Krishna, ele concede a liberação para as gopis. Isso significa que quando as gopis experimentam uma dor muito forte, de saudade, né, do seu mais querido amado, a inauspiciosidade em seus seres é destruída. O resultado dessa atividade auspiciosa que elas fazem também são destruídas, né? Enquanto elas experimentam o quê? A bem-aventurança de abraçar Krishna, Achyuta, na meditação delas. Portanto, todas as amarras do passado, das atividades passadas, são destruídas. E elas então alcançam a super-alma, né, ao pensar em Krishna como o seu amado, como o seu amante, na verdade. E elas abandonam seus corpos, feitos então desses três modos da natureza material, né? Sattva, Raja e Tamas. Agora veja como Shukadeva Goswami fala para os devotos. No momento de intensa meditação, né, as gopis experimentam um sofrimento extremo devido ao fogo da saudade que elas têm de seu amado, né, por seu amado. E elas então alcançam o quê? Uma felicidade sem paralelos, né, ao se encontrar com ele. Dessa maneira, o desejo delas está satisfeito. Mais adiante, o sofrimento imenso da separação que elas têm do seu mais querido amado destrói toda a inauspiciosidade. O fogo intolerável da separação do seu amado, né,
excede o poder de todas as coisas que podem causar a morte, começando então por um incêndio florestal e o final de uma kalakuta, que é o quê? Um veneno, né? O veneno de uma cobra. Neste fogo, todas as inauspiciosidades renunciam ao seu orgulho e à sua crueldade, né? E são totalmente destruídas. Assim que o Senhor Achyuta, Krishna, entra na meditação das gopis, os seus corpos transcendentais, feitos de prema e dotados de o quê? De uma autoconcepção manifesta, né? Então ele vem e as abraça. As gopis sentem um alívio, experimentam um alívio naquele momento, conquistado por todo o quê? A auspiciosidade material e espiritual. Ou seja, em comparação ao abraço bem-aventurado do seu amado, né, que aparece na meditação delas, a felicidade material de milhões de universos, né, bem como a bem-aventurança espiritual de milhões de Brahmans, no caso aqui o Brahmajyoti, né, parecem totalmente insignificantes. Tá? Então esse aqui é uma nota que Gurudeva colocou, pegando do comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ao verso, né, de Srila Shukadeva Goswami. Então Krishna entrou em seus corações, onde elas o abraçaram com muita força. Então elas foram então com ele para Arasa Lila. Ati Vilangya significa negligenciando completamente. As gopis dizem para Shri Krishna, embora considerado de modo geral, né, muito, vamos dizer, uma grande desonra para uma pessoa desobedecer os seus superiores, nós negligenciamos as ordens dos nossos superiores, nós discutimos com eles, né, e nós viemos aqui para nos encontrar com você. Eles queriam nos amarrar pelos punhos, mas ainda assim nós viemos, como se fôssemos o quê? Surdas ou loucas. Né? Te Antyachutagata. As gopis dizem, ó Achyuta. Achyuta significa o infalível, é um dos nomes de Krishna. Você desapareceu da nossa visão, você falhou, né, neste quesito de aparecer diante de nós. Assim, em nome de Achyuta, né, assim é o nome Achyuta, né, não o contrário daquilo que você faz. Então aqui ele utilizou a palavra Achyuta para dar esse significado, aquele que falha em aparecer diante de alguém, tá? Então Krishna pode perguntar, por que vocês vieram até mim? E aí as gopis respondem, porque foi você que nos chamou, nós não viemos aqui por nossa iniciativa própria, nós não desejamos vir, você foi a causa da nossa vinda até aqui. Então Shri Krishna diz, não, eu não chamei vocês. Sim, você nos chamou, não adianta querer negar isso. Gati vidasta vogita mohita. Foi você que tocou a sua flauta, né, pelo livre-arbítrio da providência. Você fez isso deliberadamente, com todo o conhecimento das suas consequências. Você sabia que nós iríamos ser atraídas, né, irresistivelmente
pela canção da sua flauta, e que com certeza nós seríamos incapazes de nos contermos, né, e correríamos na sua direção. E Krishna pergunta: se vocês sabiam da minha intenção, né, e conhecem a minha natureza, então por que vieram? Então as gopis dizem, elas repetem: você nos chamou com a sua flauta, venham, 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 e nós fomos incapazes de nos conter. Nós sabemos da sua natureza, sim, mas a canção da sua flauta, ela tem um feitiço muito poderoso e nos controla de tal maneira que nos faz vir até você. Kitava Yoshita, você é um enganador, né? Além disso, você engana simplesmente pelo prazer de enganar. Você não tem nenhum propósito com essa enganação, né? Uma pessoa geralmente engana outra, né, porque vai ter algum ganho, né? E esse comportamento é um comportamento tolo. Você poderia até ter ganho muita coisa com o nosso encontro, mas ao invés disso você desapareceu sem ganhar absolutamente nada. Você nos enganou com a canção da sua flauta. Por que você nos chamou aqui, neste local? Isso foi simplesmente inútil. Nós compreendemos que nós fomos enganadas por você, mas ao nos enganar, você também foi enganado. Então esse é um verso muito importante. Muitos humores estão aqui ocultos, Gurudeva disse, que não podem ser abertamente, né, discutidos, tá? Então Gurudeva, olha, o que eu já dei é isso, mas tem muito mais. Eu não posso estar falando aqui também sobre tudo, né? Tem um certo limite. No Sarartha Darshana de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele explica que as palavras das gopis sobre das gopis que tentaram deixar as suas casas para se encontrar com Krishna, mas foram inicialmente impedidas de fazer isso pelos seus relativos, pelos seus parentes, tá? Ou seja, nós estávamos muito satisfeitas em nossas casas, com nossos pais, com nossas mães, esposos e outros parentes. Por que você nos chamou aqui? Para vir até aqui, nós desobedecemos as ordens dos nossos superiores. E agora nós estamos o quê? Prontas para tomar a nossa última respiração. Nós estamos a ponto de morrer. E o que nós ganhamos, então, desobedecendo os nossos parentes? Achyuta significa infalível, ou aquele que nunca falha. Aqui as gopis dizem a Krishna: você é certamente infalível na sua grande obstinação, sua grande obstinação. Suponhamos que um rapaz, né, está chorando amargamente por um brinquedo, né, em específico, mas por alguma razão o seu pai e a sua mãe não vão dar esse brinquedo para ele. Então eles dão para esse menino uma variedade de doces e muitos outros brinquedos, mas ele não irá aceitar, né, aquilo que eles estão oferecendo, né, e continuará emburrado, né, por muitos dias. Então as gopis dizem para Krishna que Krishna é assim, né? Ou seja, elas dizem: Krishna, a sua mente ela é unidirecionada para o ponto da sua obstinação. Nós estamos chorando continuamente devido à saudade que sentimos por você e chamando por você porque estamos sofrendo muito. Ainda assim você está determinado
a não se encontrar conosco. A sua determinação em nos fazer sofrer é impressionante. E assim, é por isso que você é achyuta. Você nunca falha em nos dar sofrimento. Anteriormente, nós estávamos com a seguinte impressão de que você era chamado de achyuta porque você nunca falhava em exibir as suas qualidades muito refinadas. Mas agora nós entendemos que você é achyuta porque você nunca falha em exibir o quê? A sua tendência de enganar. E Krishna poderia dizer para as gopis: ó gopis, vocês dizem que dizem que vocês sabem que eu não posso abandonar este meu hábito. Por que então vocês vieram aqui de noite, sabendo disso? Então as gopis, elas respondem: nós não viemos pelo nosso próprio livre-arbítrio. Você nos trouxe aqui, a culpa é sua. E Krishna pergunta: mas como que eu trouxe vocês aqui? Me fala. Nós estávamos controladas pelo som da sua flauta. A melodia da sua flauta chamou pelos nossos nomes. E nos disse que você estava chorando amargamente a ponto de desmaiar. Ela nos disse, essa melodia, que você não podia viver sem nós. Quando entendemos isso, nós ficamos loucas e começamos a correr na sua direção. Desobedecemos os nossos superiores e não nos importamos com as consequências futuras de nossos atos. Naquele momento, não podíamos pensar em mais nada, a não ser em você. E Krishna então diz: se suas palavras são verdadeiras, se é verdade a maneira como vocês vieram até aqui, então vocês são muito tolas. Ó vaqueirinhas ignorantes, vocês então devem sofrer por isso. E as gopis respondem: ó seu enganador, nós viemos até você pelo nosso próprio desejo. Ainda assim, você não dá valor a eles, ao nosso desejo, você não nos valoriza. Uma pessoa deve fazer um esforço significativo para obter ouro. Então, quanto mais ela se esforça, então quanto esforço deve ser necessário para obter a Chintamani, que é a pedra do toque, a pedra que satisfaz os desejos, que é muito rara. Você é como alguém que está guardando uma Chintamani, que tem e logo em seguida joga ela fora. Tal pessoa é completamente tola. Nós somos como Chintamani. É impossível para qualquer homem alcançar a nossa associação. É impossível até mesmo para Narayana, o que dizer para outros. Mas nós viemos aqui ainda assim, devido à sua boa fortuna. Você é muito afortunado de nos ter aqui. Você ganhou uma Chintamani automaticamente, ou seja, a joia mais preciosa, sem fazer qualquer esforço. Além disso, você não apenas conquistou essa Chintamani, mas milhões de Chintamanis vieram até você. Então, sem esforço algum, você obteve as joias mais valiosas. Isso deve ser entendido como sendo a sua boa fortuna, porque então você é achyuta. Mas ainda assim você mantém esse seu mau hábito de enganar. Além disso, você também é um covarde. Você tem medo da sociedade. Você tem medo dos nossos maridos e parentes. E, além disso, você é cruel. E
Você é sem coração, porque você nos deixou. Você não tem misericórdia nenhuma. Você é como um caçador que persegue muitos belos veados pela floresta. Você não tem a capacidade de compreender o quão preciosos eles são, né? E portanto você os engana, assim como você nos enganou, mas você também enganou a si mesmo. Kamadeva, o Cupido, ele fala sobre grandes santos renunciados, como Srila Shukadeva Goswami, que não cortavam os seus cabelos, não vestiam roupas, não cozinhavam para si mesmos, né? Não aceitavam comidas requintadas ou mantinham qualquer objeto sobre suas posses. Kamadeva dizia: olhem para esses mendicantes, eles me odeiam, e é por isso que eu os fiz dessa maneira. Eles mendigam aqui e ali, sem qualquer roupa ou posses. Eu os fiz prisioneiros, e agora os estou fazendo sofrer. Kamadeva, ele pensa que através dos seus arranjos, essas pessoas são obrigadas a viver sem posses, porque elas negaram a influência de Kamadeva na vida delas. Na realidade, no entanto, é por misericórdia de Krishna que essas pessoas santas não têm qualquer interesse por coisas mundanas. Kamadeva pensa que ele está enganando os homens santos, mas de fato é ele que está sendo enganado pelos santos. Da mesma forma, as gopis dizem a Krishna, né? Neste processo de enganar, na verdade quem está sendo enganado é o próprio Krishna. Muito bem. No comentário Vaishnava Toshani, Srila Jiva Goswami explica as palavras Gati Vida de maneira especial. Gati Vida significa aquele que entende, né, os movimentos e humores dos outros. Isso se aplica a ambos, Krishna e as gopis. Então ambos são Gati Vida. As gopis dizem para Krishna: nós entendemos os seus motivos. Quando nós ouvimos a melodia da sua flauta, imediatamente nós entendemos que você estava nos chamando e que não podia viver sem nós. Nós sabemos que você é muito luxurioso. A palavra então Gati Vida tem um outro significado quando aplicada a Krishna. E as gopis continuam: você é também Gati Vida, porque você sabe que o som da sua flauta entra em nossos ouvidos e nós não podemos mais permanecer em nossas casas. Você sabe que um veado, um cervo, ele vai até o caçador quando o caçador toca a sua flauta, né, para atraí-lo. Da mesma forma nós viemos até você. Você é muito perito, expert em tocar a sua flauta docemente, com variedades de sons e melodias, né, que são transformados em canções. A melodia da flauta é tremida, né, quando sai, quando é tocado as notas mais baixas, né, tipo, e quando vai para as notas mais elevadas, então ela cai novamente. Então, lembra que na última aula eu falei, né, que Krishna vai tocando sempre, né, da maior para a menor, e assim ele vai fazendo uma onda, né, sempre subindo e descendo, né, com os tons. Você conhece as ragas e as raginis, que são belíssimas, né, e que todos se sentem atraídos por elas. E você também é um perito em saber qual som e melodia são capazes de atrair as diferentes pessoas e criaturas. É por isso que nós viemos até você, assim como um veado.
Então, uma forma de você caçar um veado, né, que os caçadores utilizam, eles tocam uma flauta, um apito, né, uma espécie de apito que tem uma variaçãozinha de som, e aí automaticamente o veado ele é atraído, e aí pronto, ele morre, né? Toma uma flechada ou toma um tiro. Então as gopis foram também atraídas da mesma forma para esse grande caçador que é Krishna. Bom, então Krishna pergunta: eu sei que vocês são muito firmes nas suas castidades e que vocês não fazem nada que vá de encontro à sua natureza austera. Então por que vocês vieram? Vocês estão muito conscientes da influência dos meus arranjos musicais e da minha canção, e da canção da minha flauta. Então as gopis dizem: até mesmo Indra, Shankara e Brahma são atraídos quando eles ouvem essas canções. Por que então nós não responderíamos? Afinal de contas, você é extremamente belo e nós somos jovens que estamos apegadas a você. Então, por que nós não seríamos atraídas? Nós ficamos loucas e por isso nós viemos. Bom, ainda falta um pedaço para terminar e a gente vai encerrar então na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.